Olá, boa noite, tudo bem? Já estamos iniciando a nossa live e hoje com esse tema tão importante para todos nós, desafios da educação do trabalhador para o fortalecimento da cidade. E já com as nossas convidadas. Boa noite, companheira Salete. Boa noite, Zé. Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande, muita alegria de estar aqui com vocês. Muito obrigado, prazer é nosso, viu? Companheira Rosângela, seu boa noite. Boa noite, meu companheiro Zé, e aí te cumprimentando, eu cumprimento todos os companheiros que estão aí nos acompanhando. É uma satisfação estar hoje aqui debatendo esse tema com vocês, com a companheira Salete. Uma boa noite para ela e com ela eu também cumprimento todas as companheiras presentes. E já tem gente aí, boa noite da Vitalina, viu? Foi o primeiro boa noite. Boa noite, minhas queridas e meu querido. Bom, então primeiro eu quero mais uma vez então agradecer a vocês, a companheira Rosângela, como é conhecida, mas Rosângela Gomes, ela é professora da rede municipal, pedagoga, foi nossa diretora secretária da Fundação Florestan Fernandes, trabalhou na qualificação profissional, enfim, tem toda uma história aí nesse centro público que tanto bem faz para a nossa cidade. A Salete, Maria Salete, também professora, pedagoga especializada em educação de jovens e adultos, e foi coordenadora pedagógica também da nossa Fundação Florestan Fernandes, uma equipe aí que tinha a liderança aí da nossa companheira Vitalina, foi nossa diretora-presidenta, e esse time, na verdade, sempre um time, a gente sempre viu a Fundação, essa equipe, né, como um grande time em defesa das políticas públicas de educação para o trabalhador. E Rosângela e Salete, é muito orgulho, né, andar em cada canto dessa cidade. Eu tenho caminhado muito por aí, mesmo com todos os cuidados que o momento exige, mas a gente sempre visitando alguma liderança, sempre dando um alô, sempre visitando os espaços comunitários, e é muito sempre, né, lembrado a Fundação Florestan Fernandes. É uma marca muito positiva, está muito na lembrança de toda a nossa cidade. Então, também aqui, nossa homenagem em nome de vocês, a toda a equipe, né, fizeram parte dessa equipe da Fundação Florestan Fernandes, desses profissionais, de tanta gente boa que tem espalhada aí, que contribuíram. E a gente quer também aqui deixar a nossa solidariedade, né, para todas as vítimas, né, do Covid-19, muitas vidas já perdidas, e também as pessoas que estão infectadas. Então, nossas energias aqui, nossas orações, para que essas pessoas, né, possam se recuperar e voltar para a sua vida ativa. E eu quero, então, já agradecendo aqui, tem muita gente já participando, já está bombando, viu, companheiras? A companheira professora Iraci participando, cumprimentando vocês, o professor Antônio Carlos Simão, nosso companheiro Antônio, a Vitalina falou, o Felipe Avelino, a Maria Ivanilza, o Gel, muito obrigado a participação de vocês, a peço que compartilhe a nossa live, a Michele também já participando, e eu já gostaria de passar para você, companheira Rosângela, para você falar um pouco desse tema que nós chamamos, né, com essa importância, desafios da educação do trabalhador para o fortalecimento da cidade, né? Um pouco falando desse tema e tá aí com você, professora Rosângela. Tá certo, meu companheiro. Então, assim, né, eu acho que para iniciar esse bate-papo, eu vou tentar fazer aqui um pouco o caminho que fiz quando recebi o convite para discutir essa temática, né? Que foi olhar para o próprio tema, né? E tentar compreender esse tema dentro dessa nossa dinâmica atual, né? Então, eu pensei, os desafios da educação do trabalhador para o fortalecimento da cidade. E aí me saltou os olhos de primeira a questão da cidade, né? Porque quando eu penso em cidade, eu vou lá para o conceito de polis, né? Da Grécia Antiga, onde se constituía os espaços que hoje a gente compreende como cidade, né? Era um território de ordem geográfica, onde acontecia a vida política, né, daquele espaço. E essa vida política, né, era para os cidadãos. Cabe lembrar, né, que os cidadãos da polis
não eram todas as pessoas, né? Então, isso já, acho que já traz uma outra reflexão. E aí eu fui pensar um pouco, né, no que nos trazia o professor Milton Santos, né? Saudoso professor Milton Santos, quando ele discutia território, né? Que o território, para o professor Milton Santos, tinha uma dimensão socioespacial, né? Era um lugar onde as relações de poder e de resistência acontecia, né? Então, quando a gente pensa, né, na cidade, né, ou território, como achar melhor dizer hoje, né, a gente pensa, então, num espaço onde possa ser garantido uma cidadania efetiva, tá certo? Porque eu acho que, para mim, o conceito de cidade ou de território é um conceito que envolve cidadania, e essa cidadania não é para alguns, né? Na minha visão, a cidadania é para todos, né? Então, acho que esse já é um primeiro mote que a gente traz. E aí, eu fui avançando, né, e comecei a pensar, então, na educação do trabalhador, né? A educação do trabalhador, que, né, uma coisa que acho que me chama a atenção a esse respeito, é que nós estamos aqui em 2020, né? E aí eu fui consultar alguns dados para poder pensar um pouco nessa dinâmica da educação do trabalhador, né? O primeiro deles, que acho que vale a pena chamar a atenção, é que na nossa cidade hoje a população é composta pela estimativa do IBGE, por 423.884 habitantes, né? E aí, quando eu penso na educação do trabalhador, eu penso na educação de crianças, de jovens e de adultos, porque, para mim, todos que vêm da classe operária, né, todos os filhos da classe operária, eu compreendo como um trabalhador. Não detêm um meio de produção, então são trabalhadores, né? E aí eu vou, então, entrar em um outro olhar, né? E, assim, os dados do INEP, ele nos traz que de 2008 a 2019, nós tivemos uma retração de 66% nas matrículas de jovens e adultos a partir dos 15 anos. Então, vou me detendo aqui na questão dos jovens e adultos, porque é o campo que eu me sinto mais à vontade, né? Porque a minha trajetória educacional foi justamente pautada na questão da educação de jovens e adultos. Então, estamos falando aqui, portanto, de pessoas a partir dos 15 anos de idade, né? E aí, assim, quando eu pego os dados do INEP, eu fico assustada, porque a gente tem 66% de retração de matrículas, tá certo? Para a educação de jovens e adultos, né, no ensino fundamental, e 64,7% de retração no ensino médio. Bom, só por aí eu acho que já dá para localizar um grande nó, né, dessa conjuntura, porque se a gente pensa essa questão das matrículas hoje, então, o que nós temos? Nós tivemos uma população que cresceu, tá certo? Muito, e aí a gente tem as matrículas que diminuíram. Eu gostaria de falar isso acreditando que essa queda, né, foi porque a nossa população está toda alfabetizada. Mas, infelizmente, eu sei que não é uma verdade, né? Eu, como professora da rede, nos 10 últimos anos, principalmente, eu vi crescente um processo de juvenização dos nossos alunos. Então, assim, nos cursos de educação de jovens e adultos, cada dia entravam jovens mais novos, né, que mostravam um pouco o fracasso do nosso sistema educacional.
né? Porque eles são expulsos da escola regular, né? E vão procurar os cursos de educação de jovens e adultos. Então, isso já me traz aí de cara, né, um grande desafio, que é pensar, né, essa perspectiva de uma educação com qualidade social, uma educação que tenha pressupostos inclusivos, né? Só que aí não dá para a gente também dialogar com essa temática hoje sem pensar na questão da pandemia, né? A pandemia que nós estamos vivendo nesse momento, ela traz um acentuamento de uma questão que já vinha, que é a situação do desemprego, tá certo? E as mudanças com relação ao mundo do trabalho, né? Nesse sentido, eu retomo aí um pouquinho, né? Recentemente o professor Ricardo Antunes publicou, né, um estudo sobre a questão do mundo do trabalho nesse momento de pandemia, né? E aí o que ele traz? Ele traz que assim, a classe trabalhadora antes da pandemia, né, era composta por aproximadamente 100 milhões, tá certo? De pessoas. E aí, desses 100 milhões de pessoas, a gente tinha um quadro onde 40 milhões, tá certo? Estava na informalidade, estava nos empregos precários, né? O vendedor ambulante, enfim, toda a informalidade que a gente já conhece. A gente tinha aí 13 milhões de pessoas que estavam em situação de desemprego e ainda saía para procurar emprego e tudo mais. E a gente tinha 5% que já estava na situação de desalento. E isso é anterior à pandemia, né? Então, o que a gente fica pensando, né, com esses dados? Primeiro que a gente já tem de cara aí a questão dos desafios desse pós-pandemia, que já estão colocados. Se lá atrás já estava isso, o que a gente pode esperar para depois desse processo, né? Então, a própria pandemia, ela já vem trazendo algumas características para a gente, porque a pandemia, ela é uma crise sanitária, tá certo? Que é a forma predatória que a população no geral, mas sobretudo os meios de produção, tá certo? Vem atuando com relação à natureza, né? Sem a preocupação de que tem outras gerações, utilizando todos esses bens naturais, sem se preocupar, né? Como serão as próximas gerações, né? Então, acho que aí fica, né, nesse ponto, né, esse desafio, né, com esse mundo digitalizado que foi empurrado goela abaixo no processo de pandemia, né? Tá certo, companheira Rosângela, sempre muito preparo, né, trazendo aí os conceitos, mas trazendo toda essa realidade, esses dados importantes. Então, agradeço. E aqui tem uma participação especial também da Marisa, que também fez parte da equipe, a professora Marisa. Fala, a Fundação tem história de luta. A Cláudia, boa noite. A Alice, o Neném, lá da Naval também, com o Neném, o Flymer, que participando também conosco aqui. O Chiquinho Oliveira, a Maria Dilma também, a Alita, participando com a gente. O Chavão de Adema também, a Terezinha Toledo, que também uma contribuição importante aí com o MOVA, Movimento de Alfabetização, participando conosco aqui também. O Ilaci, também um companheiro que contribuiu muito, né, aí com todo o processo da fundação. A Vanilda, a Marinete, a Maria lá do Piraporinha, a Rosana, a professora Cátia Cássia. Eu agradeço muito a participação de vocês e já passo para a companheira Salete, aí também dando continuidade a essa temática, falando também aí dessas realizações, falando, enfim, desse grande desafio, né, que foi e que continua sendo, né, essa educação do trabalhador. Companheira Salete. Vamos lá. Então, a Rô, ela trouxe um panorama mais geral
né, com dados aí super importantes em relação a tanto à educação quanto ao desemprego, né, ao mundo do trabalho. E eu venho trazer um pouquinho aqui para a nossa conversa a realização que nós fizemos, né, a Fundação Florestan Fernandes, de educação profissional nas gestões do Felipe, né, e com a participação do Zé Antônio, em alguns momentos como secretário, em outros como vereador, né. Então, assim, eu gostaria de iniciar com o EJAOP, né, Educação de Jovens e Adultos com Orientação Profissional. Né? Então, o EJAOP, na verdade, ele iniciou lá em 94, né? Ele é oriundo, na verdade, de um programa que nós tínhamos lá em 94, um programa piloto, que era a suplência profissionalizante, né? Numa parceria que nós tínhamos com o Sindicato dos Metalúrgicos, né? E nós tínhamos, na época, era o curso de eletricidade, e aí... a partir disso, nós criamos o EJAOP, né? Então, na verdade, um programa que articula a educação básica com o ensino profissionalizante, com a educação profissional, né? Então, ao mesmo tempo que o aluno tinha aí a educação básica, ele tinha a iniciação profissional, né? Então, nós tínhamos aí a área da alimentação, a área da construção civil, né? E mais algumas outras. Então, assim, foi um programa que ele mexeu, né, com a educação, na verdade, no município, né? Era uma parceria da Fundação Florestan com a Secretaria da Educação. Então, assim, nós tivemos um exemplo, né? Porque o EJAOP, na verdade, ele vinha, assim, facilitar, ele era um facilitador da aprendizagem desses alunos, além de ser um estimulador, né? Então, tem uma narração, né? Uma experiência, na verdade, que uma das nossas educadoras trouxe para a gente, e que, assim, me marcou muito, né, na área da alimentação. É um exemplo que eu vou dar. Os alunos estavam aprendendo fração, né, fração lá no ensino básico. E aí, ao mesmo tempo que ele via fração lá no ensino básico, ele via fração na orientação profissional no curso de alimentação. E aí, como é que ele via essa fração? Ele via no momento que ele ia cortar os alimentos. A hora que ele ia cortar o alimento, a professora falava, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, é um terço. Isso aqui, ó, é um quarto, né? E esse aluno ficava, assim, encantado. Ah, então é isso que é fração, né? Então, assim, a orientação profissional, ela facilitava a compreensão desses conteúdos, ela servia como um motivador, né, para esse aluno se manter na escola, para ele, assim, querer buscar novos conhecimentos, né? E uma coisa importantíssima também que tinha o EJAOP naquele momento é que ele dava a possibilidade de uma geração de renda imediata. Então, assim, ele está fazendo lá os salgados, né? Ele conseguia fazer esse salgado para vender e gerar renda. Ele estava fazendo lá a iniciação em eletricidade, né? Também ele já conseguia a sua renda com pequenos reparos elétricos, né? Então, assim, é importante eu dizer aqui, nós temos muito orgulho de todo esse trabalho que nós realizamos, né, na Fundação, na época, né, aí do Felipe. E, durante o processo, nós avaliamos e, assim, concordamos que temos vários desafios a serem ainda, né, frente aí, inclusive, essa coisa que a Rosângela trouxe, de que hoje não, né, já tem um tempo que a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, está aí com muitos adolescentes, né, então, assim, de um público que anteriormente era a maioria adultos, hoje a maioria são adolescentes, né, então, um dos desafios grandes aí que nós temos, né, é trazer, na verdade, as linguagens culturais e artísticas para o EJAOP, né, para realmente né, esses jovens ser motivador e, claro, também geração de renda, né, então, em relação ao EJAOP é isso que a gente tem para trazer. Tá bom, companheira Salete, fez me lembrar também dessa uma etapa que eu acompanhei,
e dava gosto mesmo quando visitava as escolas, né, e vendo a motivação dos alunos, né, tinha aluno, vizinhos mesmo, a gente sempre teve muito esse diálogo com a comunidade, falava assim, agora sim, porque dava gosto, né, e também o encanto dos professores, né, e a gente percebe que a forma que hoje é tratado, né, quer dizer, professor, muitas vezes tem que buscar o aluno, né, porque tem que ter uma quantidade de garantia de matrícula, e como é que mantém, né, e eu não tenho dúvida que esse é um desafio, Salete e companheira Rosângela e todos que estão acompanhando, que é a gente implementar esse currículo, né, trazer para essa realidade, e é isso mesmo, cada vez, aquele perfil, né, de jovem, de adulto, né, trabalhador, trabalhadora, que vinha buscar o OVA, depois a educação de jovens e adultos, a EJA, enfim, é outro perfil hoje, então é outra realidade, e que a gente precisa acho que esse é o papel do governo municipal, da Secretaria de Educação, é de construir junto com essa rede de alternativas, né? E aí eu quero continuar aqui também, aqui a Ivanilza traz uma fala interessante, um comentário, as mulheres são as mais prejudicadas com o desemprego, com a violência, né? E nesta pandemia. O Eleildo também, cumprimentando o professor Paulo, participando, a Ivete, né, inclusive cumprimentando vocês, e também a Terezinha Toledo, a Neilde também, outra guerreira, enfim, a Lita falou, a Marisa falou do EJAOP, foi muito bom, não só para a aprendizagem, mas me lembro de vários depoimentos de descoberta de uma nova fonte de renda, que você falou, a professora Marisa reforçando, né? E aí, companheira, eu queria lembrar também, assim, lembro muito da Márcia Santos também, que foi nossa diretora e foi secretária também, que interagiu muito nesse projeto. Lembrar também de um companheiro que já não está mais entre nós, mas que também eu conheci logo no Fórum da Juventude, logo quando eu conheci vocês, eu não vou... É que todo mundo era criança naquele tempo, gente. Isso que em 95, e da Vitalina, e o nosso sempre também guerreiro Carlos Kopicac, né? Uma pessoa que também contribuiu muito nesse processo. E aí, companheira Rô, eu gostaria de passar para você para falar um pouco dessas mudanças, né? Essas mudanças em relação ao mundo do trabalho, né? Como elas impactam na atual conjuntura, né? Então, é importante também a gente porque com certeza, né? E uma coisa que você falou e que eu tenho, e para quem tinha dúvida, né? Que nós fazemos parte de uma classe trabalhadora, porque teve um momento que as pessoas começaram a achar que era outra classe, né? Classe média, classe não sei o quê. Na verdade, está provado com a pandemia. Nós dependemos de trabalho, né? Se a gente não está trabalhando, pode estar na sua casa, não vai pagar o aluguel, se comprou, não vai pagar a prestação. Então, nós somos classe trabalhadora. Então, é uma educação que prepara para a cidadania. Companheira Rosângela. Zé, acho que você tocou num ponto, né, que eu passei muito rapidamente, mas que é um ponto crucial, né? Porque, assim, as mudanças que nós estamos vendo hoje e que foram aceleradas com o processo de pandemia, na verdade, elas já vinham no caminho, né? Já vinha bem a galope, né? O tal do home office, por exemplo, né? Ele já era implantado em algumas empresas e a ideia era que, olha, você organiza seu próprio trabalho em casa, você não precisa vir aqui, né? Esse negócio de pegar ônibus, fazer uma viagem, isso aí é coisa de trabalhador, isso é para os pobres, né? Você, né, que já tem uma outra condição, né? Porque o que fica bastante claro nesse processo de pandemia? Por exemplo, o home office, né? Não foram todos os trabalhadores que conseguiram desenvolver o seu trabalho através do home office, né? Os trabalhadores que conseguiram fazer isso, eles tinham, no mínimo, uma educação básica mais sólida, porque exigia se adaptar a essa maquinaria, né, que a gente está sofrendo, mesmo aqueles que não tinham o domínio, né? Eu sou professora e na nossa classe, né, a gente tem um conhecimento de informática, mas muito básico.
E aí hoje a gente tem de conhecer todas essas plataformas, entra por uma, sai pela outra, faz reunião, faz live, né? Então, assim, é isso mas mesmo. a gente só conseguiu fazer isso porque o nosso, vou chamar um termo que eu não gosto muito, mas vou falar aqui, o nosso capital cultural, ou seja, a nossa formação básica, permitia que a gente fosse ali, com toda a dificuldade que ainda temos com essas plataformas, com esse sistema, né, mas conseguiu se organizar lá, mesmo sendo difícil. Aqueles trabalhadores, né, que não têm acesso à internet, que não têm um conhecimento básico sólido, né, eles não vão conseguir trabalhar em home office, tá certo? E aí, mas essa questão ela já vinha, e ela vinha maquiada, né, como uma oportunidade de trabalho diferenciado, porque você não precisa nem sair da sua casa. E hoje a gente sabe qual é o inferno de você trabalhando na sua casa, porque assim, não existe mais vida privada, tá certo? E vida profissional. Isso está aqui tudo junto e misturado. Você está aqui trabalhando, você está numa live, aí seu pai bate na porta, a criança chama, o cachorro late. Quer dizer, cadê seu tempo? Cadê seu tempo? Né? O tempo que você ia estar com a sua família está invadido por uma atividade profissional mal remunerada, diga-se de passagem, porque a pandemia ela trouxe isso. Você vai trabalhar mais horas e você não tem a garantia das mesmas retiradas, tá certo? Aí você tem, né, a ideia aí, mais ou menos há uns 4, 5 anos atrás, que começou o processo, por exemplo, dos motoristas de Uber, né? Que aí, assim, o professor Ricardo Antunes, ele chama todos esses fenômenos, né, que vão eclodir aí na pandemia como uberização. Por quê? Porque a primeira ideia da questão do Uber, ela partia do princípio de que, assim, olha, eu organizo o meu próprio trabalho, tá certo? Agora eu não tenho patrão, sou eu que decido quantas horas eu vou trabalhar e tudo mais. Só que, assim, na verdade, esse negócio foi caindo por terra, porque, assim, você tem patrão e pior, você tem um patrão que você não vê, não sabe onde está, não pode parar ele no meio do caminho para conversar ou reivindicar melhores salários, né? Então é uma gama de trabalhos precários, tá certo? Que estão mediada, né, pelo esse processo de digitalização que já estava apontado lá na década de 90. Né? Então, nós vivemos aqui muito intensamente o processo de automação, a saída das indústrias, né? A migração do processo de industrialização daqui, a demissão em massa de trabalhadores, né? Sustentada por um desemprego estrutural. Então, gente, essa é a situação do mundo do trabalho, né? Então, é isso que a gente tem, que só se intensificou nesse processo de pandemia. Né? Então, a gente está aí com esse processo, né? A ideia de, olha, você não trabalha mais para ninguém, agora você é um prestador de serviço. Então, você cria seu MEI, você se constitui enquanto pessoa jurídica, e o trabalho é seu. Ninguém vai mandar em você. Uma vírgula, todos esses trabalhos que surgiram nessa leva, eles são trabalhos e muito pesados, tá certo? Onde você só tem uma precarização de direitos trabalhistas, né? Porque a gente não tem mais direito, tá certo? Porque você não é mais trabalhador. Então, eu acho que é esse cenário que a gente pode ver agora e que foi aumentado em velocidade de implantação com o processo de pandemia, né? E aí, mais exclusão, porque os trabalhadores, né, que não conseguem se organizar rapidamente dentro dessa estrutura proposta, eles vão estar desempregados. Quando terminar o processo de pandemia, se a gente tinha 13% da população econômica ativa desempregada, pode ter certeza que a gente vai beirar aí uns 20%, no mínimo. Tá certo? Esse é o desenho que se faz com relação ao mundo do trabalho, né? Obrigado, companheira Rô. E aqui, Rosângela, né? Rô já
que a gente... Então, Gilberto da Rocha, companheiro, fala, volta, Felipe, conta conosco. Obrigado, companheiro Gilberto, de ver essa história toda, esse relato, e esses desafios, né, que eu acho que para essas mudanças, a Rosângela falando aí toda essa situação que está colocada, inclusive da precarização, né, que foi outra ilusão vendida aí pelos golpistas, que a reforma trabalhista, né, seria para melhorar, criar mais condições de emprego, novos empregos, e, na verdade, precarizou o mundo do trabalho, né? E aí a Vitalina lembra também a Eliana Martinez também, o Gilberto fala do Adolescente Aprendiz, outro projeto que contou com uma parceria fundamental. Eu acho que é bom sempre resgatar, e eu sempre falo disso, né? O papel da Fundação Florestan Fernandes, desse centro público, em homenagem a esse grande sociólogo, todos os grandes projetos sociais, de inclusão, de cidadania, a Fundação sempre foi parte desse projeto, como Adolescente Aprendiz, lembro do Polo de Cosmético, lembro aqui do programa Vida Limpa, quando começou lá no lixão do Alvarenga, quando a Fundação teve lá de pronto, né, e sempre trabalhou muito nessa parceria. Então, destacar aqui o papel da Fundação. E aqui também continua a participação, a Rose Ribas, manda um abraço para você, Rose, também, a Rose, nosso abraço, ela manda um abraço aqui para Rosângela, ela fala o seguinte, a Rose, os nossos alunos sem acesso, me entristece de não termos nenhum local disponibilizando computadores para nossas crianças. E eu lembro, Rose, e aqui a Rosângela e a Salete, todo mundo que está acompanhando a nossa live, a Fundação e esse projeto bonito, sonhado, mas que mais que sonho, né, se concretizou. Eu lembro lá em 2000, vocês, junto com a Vitalina, falando de Movadi, lá no Centro Comunitário 18 de Agosto, veja, há 20 anos atrás, né, e que hoje nós estamos em 2020, final de 2020, então a pandemia, é verdade, ela escancarou, mas era uma realidade que estava aí colocada, né? Aí a gente percebe o tempo todo o município, o estado, o governador do estado, o presidente, falando de retorno às aulas presenciais, criando todas as condições, e não fala, nós estamos 6 meses com a pandemia, o que foi feito para apoiar, para estruturar, para ajudar as nossas escolas, né, os professores, os alunos? Então, bem lembrado aqui pela Rosa, a Clécia também falando, enfim. E aí, Salete, eu passo para você, para dar continuidade aí nesse diálogo, né, nessa realidade aí desse mundo do trabalho, e sempre resgatando o que a Fundação não tinha uma bola de cristal, mas tinha um projeto, né, um projeto que olhava para o futuro, e muitas daquelas questões, hoje, aquilo que foi investido, a gente sente que hoje contribuiu, e que se tivesse dado continuidade, a nossa história hoje seria outra. Salete. Sim, com certeza, Zé. E aí, assim, você falou da minha próxima ação, a próxima ação que eu vou estar colocando aqui, que é o Movadi, né? Movimento de Alfabetização Digital, que nós não fizemos sozinhos, né? Nós tivemos a parceria com o CDI, né? Que é o Comitê de Democratização da Informática de São Paulo. Foi muito importante essa parceria, né? Parceria com o CDI, parceria com várias entidades também aí dos bairros. O que era, na verdade, esse Movadi, né? Nós montávamos laboratórios de informática nos bairros, né? Chegamos a montar aí aproximadamente 23, 24 laboratórios de informática, onde essa comunidade, ela tinha acesso à informática, né? E ela tinha acesso à internet. Então, assim, era mesmo um espaço de inclusão digital, né? Então, ali ele tinha a iniciação à informática, de aprender a ligar o computador, aprender a digitar, né? E, além disso, ele tinha acesso para elaborar o seu currículo, para fazer uma pesquisa, para fazer um trabalho escolar, né? Era um espaço mesmo de inclusão digital, né? E aí, além e eu estou falando assim, porque assim, até onde eu sei, hoje não existe mais, né, o Movadi. Até onde eu sei, não existe mais na cidade o Movadi. Além desses laboratórios que nós tínhamos aí, né, nos bairros, nós tínhamos as centrais,
não é central que fala, deixa eu só olhar aqui para não esquecer, a estação. Nós tínhamos 2 estações de inclusão digital, né? Nós tínhamos uma que funcionava na Fundação Florestan Fernandes, com uma excelente estrutura, também numa parceria com o CDI, né? E nós tínhamos uma no Jardim Rei. Então, assim, qual era a diferença, na verdade, da estação de inclusão digital para os laboratórios do Movadi? A estação era um espaço onde a comunidade podia utilizar os computadores, tendo aí assessoria de um instrutor, né? E aí, assim, ele vinha, fazia o seu trabalho, fazia o seu currículo, entrava e fazia pesquisa, tinha um acesso livre ali aos computadores, mas ele não tinha a iniciação à informática, né? Já no Movadi, eles tinham isso, né? Tinha lá os monitores, que eram monitores, inclusive, voluntários da comunidade, né? Que fazia esse trabalho com a comunidade. Eu quero mexer aqui no computador, mas eu não sei utilizar. Vamos lá, senta aqui que nós vamos estar fazendo, vamos estar aprendendo isso, pelo menos o básico a gente vai estar aprendendo, né? E foi uma coisa assim que, infelizmente, até onde eu sei, não existe mais, né? E aí, assim, qual que é, na verdade, o grande desafio aí que a gente vê, né, em relação ao Movadi, em relação à estação de inclusão digital? É retomar essas parcerias, né, com laboratórios aí montados na cidade, com acesso gratuito, né, à internet, né, e com equipamentos também, assim, de melhor qualidade, né, funcionando adequadamente, né, esse seria um dos desafios. O segundo desafio, que a gente acha também, assim, que é super importante, é estar desenvolvendo uma plataforma, né, social, onde a comunidade possa criar uma rede de economia social. E a gente tem certeza que isso ia estar mudando, né, a parte econômica, a parte social ali da região e mesmo da cidade de Diadema, né? Então, assim, é um programa que nós tínhamos muito carinho, né, muita atenção com ele, e com certeza ele deu um movimento diferenciado aí para Diadema. É isso aí, Salete, uma frase que o Felipe sempre usa, que é do Paulo Freire, que nós concordamos, né, que é investir em gente é que faz a diferença. E investir na construção coletiva, né, como inclusive sempre disse o nosso professor Florestan Fernandes, um grande sociólogo, que dizia dessa questão da educação a partir de uma construção coletiva, né, não é uma sociedade democrática, começa por uma educação democrática. E uma coisa que eu sempre vi da Fundação, né, sempre muito presente, foi sempre essa preocupação da construção coletiva. Tinha um conselho, né, das entidades, um conselho de participação popular, eu lembro da Lena visitando as entidades, e aí sempre, né, e eu, como era estava secretário de Educação, era o presidente do conselho curador, né, e sempre participava das reuniões, e dava gosto, porque você trazia as pessoas da entidade, que não era ceder o espaço, né, como muitas vezes a gente é usado, mas era participar do projeto, da discussão, do conteúdo, do que ia acontecer. Então, a riqueza, e a gente precisa voltar, porque ainda mais hoje, eu não tenho dúvida, o que a pandemia, né, para quem tinha dúvida, está colocado que não existe saída individual. As saídas são coletivas, né, que bom que a gente sempre acreditou, vamos sofrer menos, né, mas as pessoas que construíram o mundo a partir dele, né, sozinho, hoje estão percebendo que não é possível construir saídas individuais. E aí, eu quero aqui a participação também de várias outras pessoas, né, a gente cumprimenta aqui a todos que estão, a Ivone falando e cumprimentando, e eu já passo para a Rô para falar de uma coisa, Rô, que a gente vem conversando, que tem muito a ver com tudo isso, que é a partir do nosso território, né, esse espaço que a Salete falou, que a gente foi lá e levou o Movadi, são centros comunitários que a maioria dos nossos núcleos habitacionais, né, nós temos centros comunitários, e eles estão totalmente ociosos, né, não tem manutenção, e o mais importante, não tem vida, não tem projetos. E aí nós temos nossas escolas, nós temos nossos centros culturais, nós temos uma rede de equipamentos, né, naquele pedaço, e nós precisamos mudar essa realidade, olhando para esse novo desafio do mundo do trabalho, a partir desse desenvolvimento local, com a economia solidária, enfim, como é que a gente enxerga tudo isso a partir do território, né? Então, eu gostaria que você, Rô, iniciasse esse bloco falando disso, como é que você enxerga essa
possibilidade da gente construir o caminho a partir dos territórios. Perfeito, meu companheiro, né? Acho que a fala, tanto que a Salete faz do Novo Adi, né, e o que você coloca, vem bem ao encontro do que eu realmente penso, né, enquanto desafios e possibilidades, ou melhor, desafios não. Os desafios estão lá, tá certo? Já foram dados. Agora eu quero falar de oportunidades. Porque, assim, eu sou uma pessoa otimista. Porque se eu não fosse otimista, eu nem parava mais aqui para conversar diante de todas essas mazelas que eu estou enxergando da nossa sociedade, né? Mas eu costumo dizer que eu tenho uma frase que me define, né? Que é caos, criatividade e retorno ao sagrado, né? E eu acho que vocês estão me ajudando a entender melhor essa frase nessa conjuntura atual, né? Porque assim, a gente vive hoje o caos, né? Essa crise da pandemia, né? Gerada pela pandemia, mas que é uma crise que envolve diferentes âmbitos, né, da vida social, né? Ela nos obriga a pensar estrategicamente. Ela nos convida à criatividade, tá certo? E aí, quando a Salete resgata lá aquelas nossas ações, né, planejadas há tantos anos atrás, né, isso para mim tem a ver com o sagrado, com o que eu acredito, né, que são coisas que a gente precisa potencializar. Então, dentro desse sentido, né, eu queria falar que eu trago no meu coração muita esperança, né? E esperança no duplo sentido, né? A primeira esperança que eu chamo a atenção é a esperança de esperar, exatamente. Porque, assim, a gente está ainda vivendo no olho do furacão dessa crise e a gente precisa se cuidar, se preservar, né? Agir com segurança, né? Porque a gente precisa preservar vidas, a nossa e de toda a nossa coletividade, né? Então, nesse sentido, o esperar, ele cabe aí, tá certo? É uma ação, né, pensada, organizada, mas com segurança. E no outro sentido, eu uso a palavra esperança dentro do verbo esperançar, que é relacionada ao estímulo, né? A estimulação para planejar atividades, né, que com um olhar estratégico, né, que tenha como base sólida a educação, né, a educação do trabalhador, uma educação com qualidade social, né, tendo o trabalho como um princípio educativo, o trabalho no seu sentido cultural, ontológico, antropológico, tá certo? E que isso possa movimentar o nosso olhar para o território, né? Então a gente vê que assim, a educação ela pode não resolver todos os problemas, mas com certeza, né, ela traz elementos para que a gente possa, né, adquirir consciência ecológica, tá certo? Pensar sustentabilidade ambiental, realizar uma ação na perspectiva cultural, né? E pensar, sobretudo, o desenvolvimento humano, né? Então, naquele locus, naquele território, a gente tem pessoas. E como é que essas pessoas, né, podem, a partir da educação, resgatar a sua identidade, né? Ter um sentido de pertencimento àquele território, né? E como que dentro desse território, né, a gente pensa lá o que o professor Milton Santos trazia, né, de uma educação, né, para a resistência e para o empoderamento da classe trabalhadora, né? Então, acho super interessante quando a Salete traz aí a perspectiva de um aplicativo, né,
um aplicativo, mas não para a gente trabalhar dentro dessa linha do que é a uberização, mas sim um aplicativo que possa organizar as finanças, organizar a economia local, para que esse recurso circule no sentido de desenvolvimento de vida, de dignidade para as pessoas, né? Então, assim, eu acho que não há nada que justifique, tá certo? Não há uma diferença que justifique o processo de exclusão que a gente vive, né? Então, eu estou falando aqui enquanto mulher negra, trabalhadora, tá certo? Porque esse é meu lugar, né? É daqui que eu olho para a minha fala. Então, o que me une a todos os meus companheiros, tá certo? É a minha identidade enquanto trabalhadora, né? É isso que eu acho que tem de movimentar a gente. Então, quando a gente olha lá para o nosso território, né, olhar para todas aquelas pessoas, né, enquanto trabalhador, juntos, coletivamente, construindo alternativas solidárias, tá certo, dentro desse território. Então, acho que é esse que é o ponto que mais me chama a atenção, né? Então, vamos pensar e agir coletivamente. Olhar para essas relações comunitárias como possibilidade concreta de geração de trabalho e renda, mas sempre onde? Na perspectiva solidária, tá certo? Combinando esses princípios educacionais que eu venho discutindo aqui, que essa LET traz, né, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas naquele local, naquele locus, né, que aquele locus é o bairro, é a nossa cidade, enfim, né, eu acho que dá para pensar sistemas de redes integradas, onde essa coisa vá tomando corpo, né? Então, eu me animo, na verdade, com a ideia de uma cidade na dimensão do território descrito pelo professor Milton Santos, né? O espaço do acontecer solidário, né? Onde valores de natureza cultural, antropológico, econômico, social, tá certo? Ambiental, unam-se, né, para contribuir com uma construção de dignidade humana e de cidadania efetiva, né? Eu acho que aí está o campo das oportunidades. Obrigado, companheira Rosângela. Eu acho que você foi contaminada com outra figura, né? Que tem feito um diálogo aí para a humanidade, que é o Papa Francisco. No passado lançou aí a economia de Francisco e chegou no Brasil. Não, Francisco e Clara, que é a mulher, a participação feminina é fundamental nessa construção. E o Papa Francisco exatamente dá esse alerta, né? E foi antes da pandemia, ele já chamava atenção para construir outra economia a partir da solidariedade, a partir dos espaços. E aí, por isso, nós temos também aqui discutido muito a questão dos bancos comunitários, a questão de uma tarifa, de uma moeda social, que a gente valorize a potencialidade local, a questão da economia solidária, e aí o Luiz Carlos também aqui participando, a Cláudia, a Alessandra fala da questão da organização dos centros comunitários, né, ela reforça o que a gente havia dito, o Gel fala que nós não podemos ficar desafios, as possibilidades, a Cláudia também participando, a Cláudia Magal, e o Francisco Juvenal, lá do Nova Conquista, por exemplo, que é a luta coletiva. Era um espaço lá, como todos nós conhecemos, lá da Coca-Cola, que virou uma luta coletiva e hoje é um conjunto habitacional que se chama Nova Conquista. Então, Francisco Juvenal, o nosso abraço. E eu passo para você, companheira Salete, para falar um pouco aí dessa questão, a partir dessa reflexão dos territórios, da realização, enfim, com você. Sim, e aí a Fundação ela teve esse olhar para o território, teve esse olhar para a cidade como um todo, né? E qual ação aí fundamental que a Fundação teve com esse olhar para o território? Foi a descentralização dos cursos da Fundação.
Então, assim, o que era essa descentralização? A fundação pegava os seus cursos e levava para os bairros, para as comunidades. Como é que era feito esse processo? Né? Você falou, Zé Antônio, do conselho curador. Nós tínhamos na fundação conselho de compromisso. O que era esse conselho de compromisso? Era o conselho formado pelas entidades parceiras da fundação, por todas as entidades da cidade. Nós tínhamos nesse conselho de compromisso 158 entidades. Nós tínhamos aí as lideranças, né, das entidades, que trazia um pouco para a fundação o perfil da comunidade, e a partir desse perfil, nós decidíamos coletivamente qual curso ia para determinado bairro, para determinado local. Um curso que tivesse, inclusive, uma perspectiva de geração de renda, né, para aquela comunidade, né? Então, assim, era um trabalho discutido coletivamente, né? Era um trabalho, você citou a Lena, né? Realmente a Lena, ela fazia muito esse papel, né, de ir até os espaços, de conhecer, de olhar e de trazer também, né, essas lideranças, essas entidades a estar participando junto com a fundação, na descentralização desses cursos, né, que realmente mexeu com toda a cidade. Nós não tivemos nenhum bairro, nenhuma região que ficou sem receber cursos da fundação, né, sem fazer esse trabalho coletivo, né, e assim, mexeu também com a economia, tanto regional quanto da cidade como um todo, né? Então, assim, qual o desafio grande que nós temos aí, né, que a gente enxerga aí com a descentralização dos cursos? É retomar essas parcerias, né? Hoje eu sei que, assim, foi bem reduzido, parece que ainda tem alguns cursos aí que acontecem, né, nos bairros, mas é bem pouco mesmo, bem reduzido, não tem, assim, não tem nem como comparar, né, com o que foi realizado na época aí, na nossa época, né, aí na gestão do Felipe. Então, um grande desafio é esse, estar retomando essas parcerias, estar retomando com essas lideranças, né, e voltar a levar esses cursos onde realmente tem aí as pessoas que mais precisam. Retomar esse conceito para a gente, e é isso, Zé. Isso aí, companheira Salete. O companheiro Ilaci falou do como ensinou Paulo Freire. A gente só modifica uma realidade se de fato conhecer essa realidade. Acho que é isso que a Salete reforça com essa fala, e eu acho que é importante, Salete e Rosângela, dizer aqui que, para dizer que alguém pode estar pensando aí, mas como fazer isso diante de uma realidade? Aquela realidade também não era fácil. Quantas vezes eu lá no meu 2000, quando fui eleito vereador, e depois, enfim, participando de reuniões, e depois de secretário, quantas vezes fui lá com a Vitalina, falar com o secretário de Finanças, né, o nosso companheiro Marcelo Lucas, que foi também do financeiro aí com o Antônio, eu lembro muito aí que tinha que cortar isso, cortar aquilo, mas aí com criatividade, com sensibilidade, com esse olhar, né, guiado pelo Paulo Freire, pensando sempre na coletividade, aí iluminado pelo Florestan Fernandes, acho que dá para fazer, e é uma coisa que a gente pode sim fazer muita coisa, retomar esses projetos, porque a cidade está aí. Vocês viram que a Fundação fez tudo isso sem construir um prédio. O prédio é o centro público, o centro de formação, né, a Fundação Florestan Fernandes, mas ela conseguiu levar gente, né, vidas, para esses centros comunitários que estão aí na cidade, que eles existem, né, e eu acho que a maior herança, né, que a Fundação deixou, o legado, né, acho que é uma palavra mais moderna, o legado, e que pode, né, e tem todas as condições de voltar a transformar esse legado em ações, essas marcas que ficaram nas pessoas. Quantos depoimentos, Rosângela, Salete, Vitalina, e todo mundo que está acompanhando a nossa live, a gente escuta de trabalhadores e trabalhadoras aqui. Hoje eu tenho meu salão de cabeleireiro, fui lá na Fundação. Hoje eu tenho isso, fui lá na Fundação.
Então é muito importante isso, quer dizer, as marcas que estão hoje na classe trabalhadora da nossa cidade. Então acredito nisso, que a gente tem condições de retomar com criatividade, com esse olhar humano e com a partir do território. E aí a Ivone, Regina participando também, a Neide participando aqui conosco. Enfim, tem um monte de gente. Eu peço, o Domício, ele está lá na Paraíba, companheiro que era ali do Vila Odete, mudou para Paraíba, também aqui participando. A Maria da Penha Simão, também aqui, ó, falando aqui um comentário enorme, importante. Sabemos que em meio ao caos que vivemos, existem pessoas que acreditam que no coletivo podemos contribuir na construção de um mundo melhor e para todos. Penha, muito obrigado. E aí, tem vários outros comentários, eu peço muita desculpa mesmo, nós não temos condições de ler todos os comentários. A Cláudia Figueiredo também aqui participando conosco. E aí eu volto para a Rosângela, para a gente aí, Rosângela, fechando essa nossa live, que vocês vão prometer que nós vamos voltar aqui para conversar e para a gente apontar aí junto com a nossa população, construir saídas. Eu acredito muito nisso. Eu, como disse você, Rosângela, eu tenho muita esperança, mas é essa esperança, esperar o momento certo, mas, sobretudo, de esperançar, de construir possibilidades, né? E eu sempre escuto muito o Felipe falando com aquela empolgação, porque não é uma empolgação de alguém, sabe, aquela coisa assim, mas é com fundamento, né? Eu fico olhando para a nossa cidade, hoje o orçamento da Secretaria de Saúde do município é quase 40% do orçamento. Veja, a fundação não deve ser nem 1%, a cultura menos de 1%. Então tem problema, né? A gente não está investindo na saúde do corpo hoje, inclusive fazer uma homenagem a todos os profissionais da educação física, né? Hoje é o dia dos profissionais de educação física, que é cuidar também do corpo, da mente, né, das pessoas, e a educação faz isso, né? Então, Rosângela, suas palavras aí, suas considerações finais, das coisas que você pensou de falar e não foi possível para a gente fechar esse bloco. Ok. Então, assim, acho que a primeira coisa, né, que eu quero fazer é agradecer aqui essa oportunidade, né, de estar com vocês, debater num tema tão apaixonante, tão caro para mim, né? Então, quero agradecer, e aí eu fico pensando que nesse meu agradecimento, eu não tenho como deixar fora, né, de agradecer todos esses meus colegas, né, os colegas, as colegas, que nesses meus 27 anos, né, que eu estou completando de município, né, de servidora do município de Diadema, né, ajudaram a construir tudo o que eu sei, tudo que eu percebi em termos de educação, sociedade, né? Tem uma música muito interessante, né, do Gonzaguinha, que fala que toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de outras tantas pessoas, né? E é com essa música eu fico pensando em todas as pessoas que eu tive oportunidade de conhecer nessa cidade e o quanto elas contribuíram para a minha formação, né? E essa construção da minha identidade enquanto educadora. Isso me traz, né, uma reflexão de que o norte, para esses trabalhos acontecer, é o investimento efetivo, né, na educação do trabalhador, uma educação de qualidade, né, com qualidade social, capaz de valorizar esse trabalhador, né, desenvolver esse sentimento de pertencimento, essa consciência ambiental, né? Uma educação que explora o sentido de inclusão e de coletividade, né? Nos provocando a ouvir sempre e construir a partir das diferenças, né? Sempre tendo como propósito maior o bem comum. Dentro dessa perspectiva, eu não tenho dúvida, né, que hoje
a gente tem companheiros que têm toda a condição de liderar a nossa ação nessa direção, né? E aí eu quero aqui falar que eu não vejo ninguém mais preparado do que o companheiro Felipe, tá certo? Que hoje é pré-candidato, assim como o vereador, pré-candidato a vereador Zé Antônio, porque eles já fizeram isso, né? As bases dessa educação que eu acredito, eles já ajudaram a colocar pelo menos os pilares lá atrás, né? A gente pode ter coisas para ampliar, tá certo? Mas a base de sustentação, ela já foi dada, e a fala da Salete traz isso, traz muita clareza para mim em relação a isso, né? E aí eu encerro, né, com esse agradecimento, com todo esse olhar, né, com a música, porque eu acho que a arte tem um papel de libertar, né? Então eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela arte, mas sobretudo pela música. E aí eu empresto aqui um trecho da música Prelúdio do Raul Seixas, né, para desejar o meu boa noite para todos, né? Que o sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas o sonho que se sonha junto é realidade. Muito boa noite e estamos juntos para fazer acontecer. Obrigado, companheiro Rô. Olha, realmente você fechou com chave de ouro a sua parte. Muito obrigado mesmo. E eu quero dizer que nós estamos numa live nacional, viu? Que tem a Vitalina lá de Curitiba, a Terezinha do Rio de Janeiro e o Domício da Paraíba. Então, ela está aí Nordeste, passando pelo Sudeste e pelo Sul. Então, a Ivanice, então, a Tata, também cumprimentando aqui, o Chiquinho, quero agradecer, a Laís Luana também participando, a Eleni, a Kátia Cássia, enfim, agradeço muito, muito obrigado. E aí, Salete, a gente... Sei que mal, parece que está começando, mas é só por um tempo. Daqui a pouco a gente vai voltar a outros momentos para a gente conversar mais sobre essa nosso legado, mas também apontando perspectiva de futuro, olhando para esse desafio que é construir esse processo todo, mesmo diante desse momento que a gente está vivendo, mas, sobretudo, sonhar e sonhar coletivo e construir saídas também coletivas. Companheira Salete. Sim, e aí, assim, esse trabalho da Fundação só deu certo porque ele foi realizado coletivamente, né? Ele começou lá em 1993, com o nosso saudoso Carlos Copcac, né, bem citado, bem lembrado por você, né, onde ele já discutia, né, a educação profissional, né, com essa concepção que a gente tem de formação integral do trabalhador, né, e depois, em 96, quando foi feita a inauguração da Fundação, uma equipe mais ampla, né, só deu certo esse trabalho porque foi construído coletivamente. E aí, assim, eu não tenho como citar o nome das pessoas, mas eu tenho como dizer aqui todos os setores que nós tínhamos na Fundação, que eram, assim, que fizeram parte da construção dessa educação profissional que mexeu com o município de Diadema, né? Então, nós tínhamos lá o setor da limpeza, setor da cozinha, tínhamos a portaria, o pessoal da manutenção, recepção e secretaria escolar, tínhamos o setor administrativo e de compras, projetos, informática, o setor de assistência pedagógica, a direção, nós tínhamos assessorias que nos ajudaram muito, tínhamos aí os cogestores e, é claro, as entidades parceiras, né? Então, assim, não dá para falar desse trabalho que foi maravilhoso e que deu certo, né, e que realmente impactou na vida dos trabalhadores de Diadema, sem falar dessa equipe, que fez um trabalho coletivo, com muita sintonia, com muito trabalho, né, é importante dizer, tínhamos dificuldades sim, mas coletivamente nós conseguimos fazer um trabalho impactante, né, e aí, assim, eu quero encerrar, claro, né, eu não vou deixar só a Rosane sair por cima aí, falando de uma música, eu vou falar uma frase do nosso mestre Paulo Freire, né, para encerrar aí, primeiro agradecendo, né, a você, Zé Antônio, pelo convite, né, a Rosângela pela parceria,
as pessoas que participaram, todos os colegas que participaram dessa live. E aí, assim, a frase de Paulo Freire, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. É isso, gente. Obrigada. E muito obrigado, mais uma vez, agradecendo aí, continua a participação aqui das pessoas, eu agradeço, e também, assim, Rô e Salete, né, o Covid, com certeza, né, a pandemia, enfim, possibilita que a gente hoje olhasse mais para a internet, que a gente possa sair desse processo como seres humanos melhores, né, olhando mais para o outro, para o planeta, cuidando dessa casa comum, mas nós perdemos também pessoas aí, muitas pessoas dessas, 120 mil vítimas. Eu queria lembrar de uma pessoa que um pouquinho antes dela ir embora, pelo Covid ter levado ela, a professora Giz, que também trabalhou nessa equipe da Fundação, e ela falava exatamente dessa coisa, da gente poder voltar a esses projetos. Então, professora Giz, você está aí com certeza lá em cima nesse plano, escutando a gente, né, a gente acredita nessa possibilidade, e que nossa energia vai ser para a gente retomar esses projetos. E eu quero lembrar também, não vou ficar também aqui de escanteio, vocês, a Rose trouxe aí Raul Seixas, Paulo Freire, Florestan Fernandes, né, o nosso sociólogo, né, não existe Estado nem sociedade democrática sem uma educação democrática. Então, a Fundação sempre acreditou. Esse coletivo, Florestan Fernandes, sempre acreditou e acredita nessa possibilidade. Então, acho que nós, que acreditamos nessa cidade, que acreditamos nas pessoas, temos a tarefa de não desanimar, de ir, como diz o Papa Francisco, de não deixar que a vida passe, né? Mas que a nossa missão aqui é de lutar todos os dias. E acho que a nossa luta é para recuperar essas políticas que deram certo, que mudaram a vida das pessoas e que a gente pode continuar fazendo essa diferença, como a Fundação sempre fez e que vai fazer, se Deus quiser. Então, eu agradeço a vocês, a toda a participação. Companheiro Gino, você está aí, companheiro Roberto. Então, muito obrigado, companheira Rosângela, companheira Salete, pela participação e que a gente possa aí continuar falando mais, porque democracia é isso, é a gente poder expressar o que a gente pensa, o que a gente acredita. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.